Oi pessoal, sou o Neto Marim e estou aqui hoje um pouquinho para falar com você sobre o Android Wear, para a gente conhecer junto esse lançamento. Bom, como eu disse, né, se você estava uma vez fora do planeta Terra nos últimos meses, não viu que no Google I/O de 2014 nós lançamos o Android Wear SDK e inclusive já anunciamos 3 dispositivos que vão suportar já esse novo SDK. Um da Samsung, um da LG e um da Motorola, nessa sequência que vocês estão vendo aí no vídeo. Bom, e você como desenvolvedor, claro, está preocupado com o seguinte: quem que vai poder usar esse dispositivo junto com o meu Android, junto com o meu aplicativo Android? Bom, através da Support Library e do Google Play Services, você já consegue integrar dispositivos a partir do Android 4.3, o Jelly Bean, né? Então a gente já tem uma gama muito grande de dispositivos e acreditamos que você não vai ter dificuldade nenhuma em encontrar um potencial muito bom para o seu app Android, juntamente com o seu app do Android Wear. Bom, e por falar em formas de integração, quais são essas formas de integração? A primeira são as notificações sincronizadas, onde eu permito aí ter notificações tanto no Android Wear como no dispositivo. Vamos já falar disso. Tem também os comandos de voz, uma forma de pensar em inputs de um pouquinho diferente. Também temos as apps específicas para o Wearable, né? Então são as apps Wearables. Afinal, você vai querer criar coisas inovadoras e diferentes para o Android Wear. E também nós temos aí a forma de sincronizar dados, de enviar dados tanto para o relógio como para o celular. Vamos dar uma passadinha então em cada forma de integração. A primeira são as notificações sincronizadas. Elas permitem que qualquer notificação que aconteça no seu telefone Android seja exibido no seu Android Wear. Tá? E aí não precisa ter o aplicativo já preparado para o Android Wear. Essa integração já é direta, padrão do 4.3, utilizando, como eu disse, o Google Play Services e o Support Library, vai automaticamente aparecer no seu Android Wear. Tá? Então você não precisa fazer nada para que isso aconteça. Mas claro, você quer fazer alguma coisa bem legal, uma coisa bem interessante para o seu Android Wear. Você pode então adicionar botões de ação, né? Então eu tenho lá uma ação de responder alguma coisa, de abrir um mapa, como a gente está vendo aqui no código, onde eu tenho, nesse caso, uma intent, para que eu possa abrir um mapa direto no meu telefone a partir do meu Android Wear, tá ok? Vocês vão seguir aí, esse exemplo, onde eu tenho uma notificação normal sendo criada usando a Compat Library, né? E aí no final eu dou uma add action especificando que é para abrir um mapa, tá? Mas não só de ações, né? Você também tem que ter uma visibilidade melhor das notificações. Para isso você pode utilizar o Big View. Também, mesma forma que você já criou uma notificação, e tem o Set Style, Big Style, tá ok? E aí você consegue proporcionar uma visibilidade mais confortável da sua notificação no Android Wear. Vale a pena você ver se é o caso. Vou dar um exemplo aí no Gmail, né? Nós temos lá quando você consegue ver uma parte da mensagem já direto até no seu Android Wear. Bem legal. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre notificações. Afinal, eu não quero só sincronizar, eu quero também incrementar essa experiência do meu usuário. Bom, a primeira coisa que você pode fazer é adicionar páginas de notificação, né? Querendo usar o Big View, você pode também querer dividir um pouco essa informação para não sobrecarregar ali o seu usuário. Então você, por exemplo, a gente está vendo aí, tem aí que ele tem que levar pães para um certo piquenique. E numa outra página, a gente está vendo que vai demorar 10 minutos para ele chegar nesse piquenique, já com o endereço ali, né? Uma forma bem legal de você fazer a integração, deixar mais confortável a visualização para o usuário. E se ele não quiser ver a segunda parte, ele pode só dar o dismiss na notificação, que também já faz isso automaticamente no telefone e você segue em frente, tá bom? Continuando sobre notificações, nós temos também, às vezes, que empilhar algumas notificações, né? Porque o usuário recebe bastante, por exemplo, no caso aí do exemplo de e-mails, tá ok? Bom, e aí o que acontece? Ele vai colocar embaixo ali que tem 5 mais notificações nesse caso, e quando toca isso, ele já vai abrir, expandir esses cards para que o usuário possa navegar e escolher o que ele está fazendo. Bom, pessoal, mas isso aí eu estou falando de notificações. O usuário também vai querer, além de ver o que está acontecendo, talvez tomar algumas ações. E nesse momento você tem que pensar em formas alternativas de input, né? Afinal, nós estamos falando de um dispositivo, um relógio, que agora você está tendo acesso a criar coisas inovadoras e não tem teclado, não tem alguma coisa muito direta para você usar aqui. Então, a primeira coisa que você pode pensar, é claro, em comandos de voz para o relógio. Então, nesse exemplo aí eu posso clicar num reply, por exemplo, num responder, e aí eu pego e falo, ó, tô de bicicleta. Mas, por favor, toma cuidado se estiver dirigindo, andando de bicicleta, porque não tem problema, né? Não vai tirar sua atenção do que você está fazendo. Mas tem inúmeras situações que você pode utilizar através de voz. E é complicado fazer isso? Nada.
Você vai criar um remote input, você pode ir lá e colocar então um extra, que é o Extra Voice Reply, e o próprio SDK, a própria API do Android Wear vai tomar conta para você disso, vai criar aquele canvas onde você vai violar que a pessoa fala e aparece as palavras que foram interpretadas, tá ok? E mandadas para o seu aplicativo. Vale lembrar aqui, pessoal, que a entrada é localizada de acordo com o idioma do seu relógio que vai estar refletindo no seu telefone. Então, lembre sempre de colocar o idioma da melhor maneira possível, pelo menos, por exemplo, português e inglês, né, para que não haja uma confusão na hora de dar um comando. E pensando nisso, né, se você deixar muito abertas as opções de entrada de voz, pode até confundir o usuário. Então você pode também trabalhar com respostas pré-definidas. Ou seja, eu quero só que ele responda para mim assim, sim, não, talvez, se ele vai a um compromisso, por exemplo. E aí como que eu faço isso? Dentro do nosso arquivo de resource, a parte de string, que você, desenvolvedor Android, já deve estar acostumado com ele, você cria lá um array de opções. Então, sim, não e talvez. E lembre-se também de localizar conforme a sua necessidade. E aí, naquele remote input, você vai ter uma coisinha a mais lá agora, que é o set choice, onde você vai passar esse array para lá, e o próprio SDK vai tratar a resposta do usuário, ver se ela bate com alguma dessas aí e te dar uma resposta para isso. Bem legal, né? Bom, mas além de dar essas respostas para o usuário, você vai poder querer dar algum comando específico. Para isso, tem os comandos de voz, né? Tem os que o sistema já oferece, a gente chama de System Provided, que aí se você viu o nosso Keynote do Google I/O 2014, viu algumas demonstrações. Se ainda não viu, vai no nosso canal, assiste lá, tem todos os vídeos do Google I/O disponíveis, inclusive o Keynote, que mostra uma demo bem legal, onde você pode chamar um táxi, tomar uma nota, iniciar um cronômetro, um alarme, mostrar o batimento cardíaco e quantos passos você já fez. Bom, mas com certeza você vai pensar assim, mas eu queria fazer uma coisa para o meu aplicativo. É possível? Claro, você faz utilizando o App Provided. É bem interessante que vai permitir que você interagir de uma forma mais direta com o seu aplicativo, né? Bom, a primeira coisa é que você tem que declarar uma ação App Provided, que vai ser através do label que você coloca na declaração da Activity. Tá? Lembrando que você também pode localizar isso aí utilizando a parte de strings, né, pessoal? Para que você tenha, de repente, o nome muda de um país para o outro. É importante também ajudar o usuário nisso. E como que funciona? Ele vai falar, dá o comando para o relógio, ok Google, e vai falar iniciar, e iniciar o nome do aplicativo também, e ele vai abrir o aplicativo. E aí depois você pode então oferecer um daqueles campinhos de free speech input, né, que foi igual a gente demonstrou no caso do reply, e você dá um comando e trata aquilo. Ou até colocar já uma ação, umas respostas pré-definidas como ação, e aí fica mais fácil para você. Bom, mas legal, então eu tenho agora ações, eu consigo dar comandos de voz, eu quero então criar as minhas apps wearables. É possível? Claro, e é até legal que você pode fazer então acesso aos sensores e GPU do relógio diretamente, tá? E a base é a mesma do Android SDK. Então você que já desenvolve para Android vai ter uma facilidade muito tranquila e muito boa para fazer o seu wearable app. Tá? Claro que tem umas diferençazinhas, né? O sistema força um timeout, no Android você consegue evitar esse timeout, no Android Wear ele vai acontecer. As apps, pessoal, devem ser simples e pequenas. É um dispositivo limitado, não tem tanta memória quanto o seu telefone, e vamos lembrar, tem que fazer sentido para o Wear, né? Tem que fazer sentido para aquele contexto, para a forma de utilizar. Então, toma cuidado para você não exagerar um pouquinho, ou talvez criar uma coisa que não vai ser tão útil assim para o usuário. E claro, vou lembrar que o download não é feito pelo Wear, tá? Você não vai navegar aqui no Google Play, entrar ali, procurar seu aplicativo, que não é esse o objetivo. Você vai fazer uma app Android, vai estar no Google Play, o usuário faz o download para o telefone e ele vai para o relógio, tá? Mas ainda não tem o relógio? Não tem problema. Se um dia ele comprar o relógio e o seu app já estiver preparado, automaticamente já vai aparecer no relógio como uma app disponível. Bom, mas aí, claro, a gente está falando de um relógio, diz que a API tem que ser simples, a API é a mesma base, mas tem algumas coisas que não são suportadas, até por motivos óbvios, né? Nós temos a parte do WebKit, que é a parte de HTML, você não vai exibir um WebView, alguma coisa assim. A parte de impressão, backup, a parte de widgets a gente tem no Android, que faz muito sentido no telefone, mas talvez não tanto sentido no relógio. E também tem a parte de hardware, conexão com hardware. E aí, a gente sabe que esse relógio está gerando muitos dados. E como você pode tratar isso? Nós temos a Data Layer API, onde você pode tratar especificamente da parte de sincronização de dados. Você não precisa necessariamente ter uma app wearable rodando no relógio, você pode ter, por exemplo, uma parte de sincronização, tá? Nós temos os data items, né, e as messages, que são elementos para você trocar mensagens e enviar esses itens de um lado para o outro, mas também tem a parte de asset, tá, que cuida para você da parte de imagens,
cuida de ciclo de vida, de cache, afinal você não vai enviar uma imagem gigante para o relógio, né? Não faz muito sentido. E também temos 2 listeners que vão ajudar você a tomar decisões baseadas ou em acontecimentos, no caso do Wearable Listener Service, ou então baseado em algum tipo de informação que foi gerado, no caso do Data Listener. Tá ok? Bom, então imagina que você agora ficou curioso, então vai lá, develop.android.com/wear, dá uma olhada na documentação, nos exemplos, tá ok? E lembre-se, pega o seu SDK Manager, baixa o emulador, mesmo que você não tenha um relógio, não quis comprar ainda, tá esperando para ver, não tem problema. Baixa lá o emulador, você já pode começar a desenvolver agora para o Android Wear usando o emulador sincronizado com o seu celular. É muito legal, vale a pena dar uma olhada. Tá bom, pessoal? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo. Mais conteúdo para desenvolvedores Android você pode acessar no developer.android.com. E claro, você que é brasileiro, nós temos um canal específico para você, temos nossa Plus Page, google.com/mais desenvolvedores Google. Espero a sua interação por lá. Vamos bater um papo. Até mais, obrigado.